fazendo um abaixo-assinado dentro do SBT para deixar eu ser o mediador do debate, porque lá comigo o pau come, eu vou levar um bambu na mão, quando o cara passar de 2 minutos eu dou uma bambuzada na cabeça dele, meto-lhe a mão na cara, ia dar uma briga legal, bambuzada, nós somos tudo doidos. Você prefere ouvir proposta ou ouvir o embate? Soco. A turma fala que não gosta de briga num barraco, mas é mentira. A turma gosta. Leva uma pedra da próxima vez. O SBT deveria deixar eu fazer o debate. O Zé Filho é bonzinho. É bonzinho, não pode. O Celso Portiolli, a primeira briga dele corre. Fala, gente, pare. O debate tem que ser num programa do Ratinho. Eu boto a ordem da casa, eu vou comer o cacetete na mão, eu meto na cabeça. Ficar fazendo debate pra fazer proposta, ninguém cumpre. Não adianta nada. O senhor vai colocar lenha na fogueira. Não, eu vou falar, não, ele falou mal da tua mãe, sim. Falou mal. Pablo Marçal é como o jogo do tigrinho. Promessas fáceis que podem até atrair quem está desiludido, mas que lascam com a vida da maioria das pessoas. Quanta gente que não fez os cursos dele, em que ele promete tudo isso, que agora o processam. O que ele fez na Angola é de partir o coração. Os processos que ele responde, os golpes que ele deu na quadrilha. Por isso que é importante a gente conhecer a história das pessoas. Minha tentativa até o último debate, a campanha começa para valer agora, foi expor o caráter de cada um. De alguém que precisa de internação psiquiátrica, de outro que tem um perfil ditatorial, de alguém que tem boletim de ocorrência em relação à violência doméstica, de alguém que demonstra... Você viu, não adianta ouvir propostas de 10 candidatos, sendo que eles não são viáveis emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Eu, todos os dias do meu programa, há 26 anos, venho defendendo agressores, bandidos, canalhas que agridem mulheres. Todos os dias, inevitavelmente, que matam mulheres. Todo mundo fica falando um monte de proposta para você. Até o Datena, que gaguejava no primeiro debate, aprendeu a falar propostas. Ricardo Nunes dizendo que errou ao defender vacinação obrigatória. A vacinação foi tão importante na pandemia e agora, para agradar aliados políticos, ele diz que não defende mais, ou seja, fica mudando de posição na eleição. Aproveito para lhe fazer essa pergunta, deixar para você, Nunes. Você defende vacina obrigatória caso São Paulo enfrente uma nova pandemia? Com relação à questão da vacina, sou eu, o prefeito que tornou São Paulo a capital mundial da vacina. O que eu falei, que a gente precisa sempre corrigir aquilo que às vezes a gente erra, que foi a questão do passaporte. Não precisa obrigar as pessoas para ir numa igreja, ter que apresentar um passaporte, para ir num bar, para ir num restaurante, mas foi aqui nessa cidade que a gente ganhou o título de capital mundial da vacina. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz e a minha equipe com relação à questão da pandemia que nós tivemos aqui. Realmente isso é impagável. A gente conseguiu ver o Guilherme Boulos, que comanda um movimento marginal de invasão de propriedade. O partido dele, o PSOL, entrou no STF para garantir a saidinha dos presos. Também foi contrário a retirar as barracas que vendem drogas dentro da Cracolândia. Apoia o Lula, que é um ladrão. Boulos, agora ele vem aqui e fala para vocês que quer cuidar da sua segurança. Boulos, por que você gosta tanto de defender bandido? Além de questão política, esquerda, direita, é um dever moral, é um dever humano a gente estar ao lado das pessoas que mais precisam. Eu me orgulho muito de ter feito isso e de, sem a caneta na mão, ter ajudado a conquistar mais de 15 mil moradias para as pessoas que precisam. Eu tô achando muito curioso esse joguinho combinado em que todo mundo virou amiguinho. Tem algo por trás. Mas o Pablo Henrique, que tanto ataca, fala mentira, é o que tem maior rejeição. Ele começou falando, obrigado que eu estou em primeiro na pesquisa. Ele está em primeiro só em rejeição, bateu o recorde de rejeição. Eu tenho uma vida absolutamente limpa, nunca tive um indiciamento, nunca tive nenhuma condenação. Primeiro, a minha proposta para a zeladoria é não cuidar da cidade só em tempo de eleição, que foi o que você fez, infelizmente. Fazer recapeamento é importante, tapa-buraco é importante, mas isso tem que ser ao longo de todos os anos de gestão, não só na véspera da eleição. Você que está assistindo sabe disso. A cidade estava totalmente largada, praça virando matagal, cratera nas ruas fazendo aniversário. Aí foi chegar perto da eleição, o Ricardo Nunes começou a fazer maquiagem. Pergunta para quem é a tchutchuca do PCC. Tá do lado aí de você no debate. Você pode pedir aí. Estou até me cansando de tanto direito de resposta com relação ao senhor Pablo Henrique.
Eu te fiz um apelido, até por conta das suas ofensas. Você quer roubar até o apelido que eu coloquei em você de Tchutchuca, né? Meus amigos, o debate no SBT aconteceu. E as expectativas aí estavam bem grandes, como você pode ver aí na brincadeira que o Ratinho fez, que antes do debate ele estaria aí jogando para lá e para cá um manifesto aí, um abaixo-assinado para ele apresentar o debate, acabou obviamente não acontecendo. E o César Filho comandou o debate desde o começo, já soltou os cachorros ali, dando a ordem para que não houvesse agressão, nem física, nem verbal. E o debate começou. O Pablo Marçal foi realmente isolado no começo do debate. Os candidatos esquerdopatas simplesmente não perguntavam qualquer coisa para o Marçal, para evitar dar holofote para o Marçal, até que não teve jeito, porque as regras do debate fazem com que todos tenham direito à fala, e em algum momento o Marçal teria. Foi quando Marina Helena e Marçal tiveram a sua vez, praticamente. E aí, entre si, começou ali aquele pergunta e responde, aquele fala daqui, fala dali, onde eles, na minha opinião, foram muito bem. Inclusive, Marina Helena foi um destaque desse debate no SBT, na minha opinião. Marina Helena, ela deu no meio dos esquerdistas, essa que é a grande verdade, sobrou até pro Lula e pro Xandão aí. Indiretamente, ela criticou não só Alexandre de Moraes, como outros togados, se é que você me entende. Mas vamos lá então, vamos começar a ver aqui o Pablo Marçal, ele que soltou um vídeo antes, aliás, soltou vários vídeos depois do debate, mas eu quero trazer aqui então as falas do Pablo Marçal nesse debate do SBT. Vamos acompanhar. Quero pedir perdão para todo eleitor paulistano, que a minha tentativa até o último debate, a campanha começa para valer agora, foi expor o caráter de cada um. De alguém que precisa de internação psiquiátrica, de outro que tem um perfil ditatorial, de alguém que tem boletim de ocorrência em relação à violência doméstica, de alguém que demonstra... Você viu, não adianta ouvir propostas de 10 candidatos, sendo que eles não são viáveis emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Eu acredito que a educação vai mudar absurdamente essa cidade. Isso vai ser não só na escola, mas também em todas as empresas dessa cidade. Pablo Marçal mandando aí um recado a respeito da educação, porque ele foi confrontado no debate a respeito desse tema. Já já a gente vai ver aí com um pouco mais de detalhes aí essa questão aí do Pablo Marçal, onde ele falou aí, mais uma vez, ele falou bastante sobre as propostas dessa vez, hein? Não que ele não falou das outras, mas das outras teve muito ataque em cima dele, e ele teve que responder vários, né, optou por responder, e aí acabou não tendo tanto tempo assim para falar das propostas, e é muito criticado por isso, mas, por exemplo, no Roda Viva, quando ele começou a falar das propostas, após ser criticado por supostamente não falar delas, cortaram ele. Então, eles não querem as propostas, eles querem apenas acusar de não falar propostas e acusar de o Pablo Marçal ser agressor. Essa é a grande verdade aí sobre a grande imprensa, sobre a imprensa tradicional. Teve um momento ali também, um momento que foi realmente bem marcante, cara, da Tabata Amaral, que a gente vai acompanhar Pablo agora. Marçal é como o jogo do tigrinho, promessas fáceis que podem até atrair quem está desiludido, mas que lascam com a vida da maioria das pessoas. Quanta gente que não fez os cursos dele, em que ele promete tudo isso, que agora o processam. O que ele fez na Angola é de partir o coração. Os processos que ele responde, os golpes que ele deu na quadrilha. Por isso que é importante a gente conhecer a história das pessoas. A minha tentativa até o último debate, a campanha começa para valer agora, foi expor o caráter de cada um. De alguém que precisa de internação psiquiátrica, de outro que tem um perfil ditatorial, de alguém que tem boletim de ocorrência em relação à violência doméstica, de alguém que demonstra... Você viu, não adianta ouvir propostas de 10 candidatos, sendo que eles não são viáveis emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Eu todos os dias do meu programa, há 26 anos, venho defendendo agressores, bandidos, canalhas que agridem mulheres. Todos os dias, inevitavelmente, que matam mulheres. Todo mundo fica falando um monte de proposta para você. Gente, eu tenho que pausar aqui, porque não dá para não voltar nesse momento. Aliás, esses que são os melhores momentos, né, do debate que você está acompanhando comigo aí. E você viu aí o que o Datena falou? Você viu o que o Datena falou? Eu vou voltar aqui para que você possa rever, né, o momento que o Datena fala
o absurdo aí que ele falou. Vamos então acompanhar aí ao Datena. Eu, todos os dias do meu programa, há 26 anos, venho defendendo agressores, bandidos, canalhas que agridem mulheres. Há 26 anos, venho defendendo agressores, bandidos, canalhas que agridem mulheres. Há 26 anos, venho defendendo agressores, bandidos, canalhas que agridem mulheres. Há 26 anos, venho defendendo agressores, todos os dias, inevitavelmente, que matam mulheres. Todo mundo fica falando um monte de proposta para você. Até o Datena, que gaguejava no primeiro debate, aprendeu a falar propostas. Ricardo Nunes dizendo que errou ao defender vacinação obrigatória. A vacinação foi tão importante na pandemia e agora para agradar, aliás... Isso é um momento complicado aí. O Ricardo Nunes, ele deu entrevista para o Paulo Figueiredo falando que se arrependeu da vacina, do comportamento que ele teve como gestor na época da pandemia, lá com a vacina e tal, obrigando as pessoas a tomar, tendo passaporte também, obrigando as pessoas para ter o passaporte para ir e vir, e por aí vai, né, fechando, lacrando tudo. O que acontece? Ele deu uma declaração no debate indo contra isso, ó, que ele tinha acabado de declarar para o Paulo Figueiredo. Então eu pergunto para o Paulo Figueiredo, e agora, como é que os bolsonaristas fazem, Paulo Figueiredo? Se no seu programa ele fala uma coisa e no debate do SBT ele fala outra coisa. Em quem nós acreditamos? No Ricardo Nunes, que mente para você, ou no Ricardo Nunes, que mente para quem está assistindo ao debate? Essa é a grande questão. Qual mentira está sendo contada aqui? Que ele se arrependeu do comportamento dele na pandemia, ou a mentira que ele contou no debate? Qual é a pior? Qual é a mais grave? Porque provavelmente ele está mentindo em ambos os casos. Essa é que é a grande verdade. Os políticos, ele diz que não defende mais, ou seja, fica mudando de posição na eleição. Aproveito para lhe fazer essa pergunta, deixar para você, Nunes. Você defende vacina obrigatória caso São Paulo enfrente uma nova pandemia? Com relação à questão da vacina, sou eu o prefeito que tornou São Paulo a capital mundial da vacina. O que eu falei, que a gente precisa sempre corrigir aquilo que às vezes a gente erra, que foi a questão do passaporte. Não precisa obrigar as pessoas para ir numa igreja, ter que apresentar um passaporte, para ir num bar, para ir num restaurante, mas foi aqui nessa cidade que a gente ganhou o título de capital mundial da vacina. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz e a minha equipe com relação à questão da pandemia que nós tivemos aqui. Realmente isso é impagável. A gente conseguiu ver o Guilherme Boulos, que comanda um movimento marginal de invasão de propriedade. O partido dele, o PSOL, entrou no STF para garantir a saidinha dos presos. Também foi contrário a retirar as barracas que vendem drogas dentro da Cracolândia. Apoia o Lula, que é um ladrão. Boulos, agora ele vem aqui e fala para vocês que quer cuidar da sua segurança. Boulos, por que você gosta tanto de defender bandido? Além de questão política, esquerda, direita, é um dever moral, é um dever humano a gente estar ao lado das pessoas que mais precisam. Eu me orgulho muito de ter feito isso e de, sem a caneta na mão, ter ajudado a conquistar mais de 15 mil moradias para as pessoas que precisam. Eu tô achando muito curioso esse joguinho combinado em que todo mundo virou amiguinho. Tem algo por trás. Mas o Pablo Henrique, que tanto ataca, fala mentira, é o que tem a maior rejeição. Ele começou falando, obrigado que eu estou em primeiro na pesquisa. Ele está em primeiro só em rejeição, bateu o recorde de rejeição. Eu tenho uma vida absolutamente limpa, nunca tive um indiciamento, nunca tive nenhuma condenação. Primeiro, a minha proposta para a zeladoria é não cuidar da cidade só em tempo de eleição, que foi o que você fez, infelizmente. Fazer recapeamento é importante, tapa-buraco é importante, mas isso tem que ser ao longo de todos os anos de gestão, não só na véspera da eleição. Você que está assistindo sabe disso. A cidade estava totalmente largada, praça virando matagal, cratera nas ruas fazendo aniversário. Aí foi chegar perto da eleição, o Ricardo Nunes começou a fazer maquiagem. Pergunta para quem é a tchutchuca do PCC. Está do lado aí de você no debate. Você pode pedir aí. Estou até me cansando de tanto direito de resposta com relação ao senhor Pablo Henrique. Eu te fiz um apelido até por conta das suas ofensas. Você quer roubar até o apelido que eu coloquei em você de tchutchuca, né? Você viu aí que esses foram realmente os momentos mais marcantes aí do debate do SBT e com certeza absoluta o Boulos falou um monte de coisas ali, mas coisas que a gente não pode deixar de saber do Guilherme Boulos, que todo mundo tem que saber, é isso aqui. O
o público de direita, eu sou um radical, extremista, invasor de terra, comunista, que vou tomar a casa deles. Você não vai fazer nada disso? Por Mais enquanto, não. Edita isso, por favor. Repete. É só dizer não. Não farei, definitivamente. Não está nos meus planos. Eu queria ter no senhor uma definição legal dessa reintegração de postos. Guilherme Boulos, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, foi detido por incitação à violência e desobediência, segundo a PM. À tarde, na delegacia, integrantes do MTST protestaram contra a prisão do coordenador do movimento. Ele foi solto no início da noite. O grupo atacou a Fiesp durante um protesto contra a PEC do teto de gastos públicos, realizado na Avenida Paulista. O tumulto começou por volta das 7h30 da noite, quando parte do grupo tentou invadir o prédio. Os manifestantes lançaram rojões e fogos de artifício e também promoveram o quebra-quebra. Os seguranças da Fiesp tentaram conter os vândalos. No momento da invasão, a Polícia Militar acompanhou de longe e não interveio. Ontem, o coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos, falou sobre a depredação. O povo tem uma indignação guardada. E vou dizer para você, algumas vidraças quebradas da Fiesp não são nada perto da quebra e do dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro diariamente com as suas políticas. Para o público de direita, eu sou um radical, extremista, invasor de terra, comunista, que vou tomar a casa deles. Você não vai fazer nada disso? Por enquanto, não. Você viu aí, né, quem é realmente Guilherme Boulos? Acho que ficou muito claro aí quem é o Guilherme Boulos. Bom, tinha muito mais coisa para falar sobre o debate, muito mais vídeos. Nós estamos meio que sem tempo aqui, então vou fazer o seguinte, eu vou trazer um momento aqui onde o Pablo Marçal vai falar, ele vai falar um pouco sobre a educação. Vamos ver o que ele falou. Sobre a educação, nós vamos propor 5 coisas que vai revolucionar a educação da cidade de São Paulo. A primeira delas é transformar a educação, a Escola Pública de São Paulo, na Escola Olímpica. O que é isso? São mais de 60 modalidades onde o esporte molda caráter e seu filho vai ter uma ocupação e nós vamos investir nele nas competições. Segundo, educação financeira. Na Europa, mais de 70% das pessoas investem na Bolsa. Nos Estados Unidos, mais de 50% investem na Bolsa e no Brasil é 2,8%. Seu filho vai aprender isso, inclusive o presidente Lula disse que quem ganha mais de R$4 mil não vota mais no PT. Então eu tenho um alvo de fazer você prosperar para a gente encerrar esse ciclo monstruoso do PT sobre o Brasil. Terceiro, as profissões do futuro. Quarto, tecnologia, e a gente vai ensinar seu filho a empresarização. Acho que o pé de meia, parabéns por você ter dado o pontapé inicial disso e ao governo federal, né, que banca isso. E o que a gente precisa na cidade de São Paulo é criar essa revolução, não só nas escolas, mas a educação também vai ser continuada nas empresas. Os 2 milhões de CNPJs da cidade de São Paulo terão braços de ensino onde a gente vai ensinar essas mesmas coisas para revolucionar a mentalidade do povo paulistano. Então é a hora de prosperar. O número é 28. E obrigado por estar em primeiro aí nas pesquisas, Veritar. É uma honra. Propostas muito claras. As melhores propostas, sem dúvida, são as do candidato Pablo Marçal. É só você acompanhar aí que você vê. As propostas dele são as que fazem mais sentido para quem quer prosperar. A cidade ela está travada como se fosse alguém que não tem sangue fluindo nas suas veias, né? A gente não conseguiu, como povo, terminar o Rodoanel Norte de 44 quilômetros. A gente não consegue fazer coisas simples de virar à direita no giro de quadra com o sinal vermelho, isso aumentaria 16% o fluxo na cidade. A gente não tem nenhum candidato aqui com ideia inovadora sobre resolver, a não ser o 28. Realmente, o Marçal está trazendo os Estados Unidos aí se virar no vermelho. Chegou até a ter uma proposta de lei, eu não sei se foi acho que foi no finalzinho do governo do Bolsonaro ainda, isso aí, 22 ainda, se eu não estou enganado, que surgiu aí uma nova lei aí para favorecer essa questão, porém fizeram invertido, fizeram do jeito que praticamente mantém do jeito que está. O que é? Você virar no vermelho, no Brasil hoje parece que até está valendo uma lei federal quanto a isso, porém não é que você pode virar o vermelho que vai ter uma plaquinha indicando onde você não pode virar, como é nos Estados Unidos. Aqui, o que eles fizeram? Vai em algumas esquinas, em alguns cruzamentos, vai ter a plaquinha onde você pode virar, o que é um absurdo, porque imagina, vão ter que encher de plaquinhas, ou então praticamente não mudou, né? É o que o Marçal está querendo dizer aí, né? Que ele está querendo trazer como realmente é lá, ou seja, vai ter a plaquinha onde você não pode virar. Onde não tiver a plaquinha, você chegou no semáforo, você chegou ali,
Você pode virar à direita tranquilamente, tá? Chegou ali, tá no vermelho, olha ali, tá tudo bem? Prefeito, vou virar à direita aqui. Não tem problema. Os Estados Unidos funcionam desse jeito, tá? E o trânsito é muito melhor do que o trânsito do Brasil, com certeza, especialmente em São Paulo. Mas todas as cidades a gente sabe que tem esse problema aí. Muitas vezes você chega no semáforo, você pode virar à direita tranquilamente, não tem nada acontecendo, mas o semáforo te impede. Se você virar, já vem multa em você. Então o Marçal quer tirar esse negócio de ficar com essa indústria da multa em você e facilitar com que o fluxo do trânsito possa melhorar. Ele falou também nas rodovias que ele quer colocar ali uma pista extra na marginal, ele quer colocar possibilidades ali com câmeras para fazer um certo monitoramento para que evite fluxo desnecessário ali, impedindo o tráfego ali na capital. Então o Marçal trazendo ideias muito interessantes aí, muito interessantes. Mas o que aconteceu? Teve também essa cena aqui, esse embate do Boulos. Então você não tem a dúvida, a relação vai ser muito tranquila, de muito respeito, inclusive porque eu vou dobrar o efetivo da GCM em São Paulo e valorizar os guardas. Vamos ao comentário da candidata Marina Helena. Gente, olha isso. Realmente isso é impagável. A gente conseguiu ver o Guilherme Boulos, que comanda um movimento marginal de invasão de propriedade. Alguém, o partido dele, o PSOL, entrou no STF para garantir a saidinha dos presos. Também foi contrário a retirar as barracas que vendem drogas dentro da Cracolândia. Apoia o Lula, que é um ladrão. Boulos, agora ele vem aqui e fala para vocês que quer cuidar da sua segurança. Ele foi num desfile de escola de samba, em que pegou todos os policiais e vestiu os policiais de demônios. É assim que ele vê a polícia. Claramente essa esquerda que passa a mão na cabeça de bandido. Boulos, por que você gosta tanto de defender bandido? Cara, Marina Helena deu aula nesse debate da SBT, deu show aí. Realmente não tenho o que falar aí. Foi um show aí da Marina Helena. Você já deu seu like? Dá o seu like no vídeo, garanta a inscrição também, manda seu comentário. Você concorda comigo que a Marina Helena foi a vencedora desse debate no SBT? Deu aula. Senti falta das tretas, né? Tinha que ter tido mais tretas no debate, mas teve um pouco de provocação, especialmente a partir do terceiro bloco. No segundo bloco pra frente o negócio começou a dar uma esquentada. O primeiro bloco foi ali, não aconteceu nada. Até porque o Marçal e a Marina Helena demorou para falar, quando falou foi um respondendo ao outro. Então o Marçal deu aquela catracada na Marina Helena a respeito do fundão eleitoral, que foi uma bandeira que ele levantou bastante no debate, e a partir de agora tem feito vídeo sobre essa questão, que o partido dele, o PRTB, foi o único que não pegou o fundão eleitoral, ele não aceitou para a campanha dele o fundão eleitoral, nem R$1, enquanto a Marina Helena pegou também, ela disse ser contra, ela responde ele dizendo que ser contra, porém, na prática, assim, ela pegou, né? Então, é aquela história complicada aí, né? Não era para ter pego, mas acabou pegando. E vamos ver quais foram as considerações finais da Marina. As considerações finais de Marina Helena. O que eu proponho para você aí de casa, gente, foi o que eu vi em Brasília dar certo. Quando eu trabalhei na secretaria que cuidava das estatais, eu vi ser economizado, investido em políticas públicas no Brasil, 10 orçamentos de São Paulo. Por que isso? Porque a gente colocou fim às indicações políticas nas estatais. É tão simples assim. A gente precisa ter na nossa cidade boas propostas, mas principalmente caráter, principalmente valores. Por isso eu te peço para votar Marina Helena 30 nessas eleições. Muito bem. Muito bem, então, a Marina Helena aí dando aula, hein, gente, a respeito aí da proposta dela, do plano de governo dela. Além do fato da Marina Helena ter dado aula, vamos relembrar aqui também uma fala intrigante do Pablo Marçal. Começou oficialmente a campanha, a gente, nesses primeiros debates, a gente tinha uma proposta de desqualificar e mostrar quem são essas pessoas que têm problema com psiquiatria, com agressão física, gente que é ditador tentando tomar carteira de trabalho, gente que de fato tem um boletim de ocorrência de agressão doméstica ou de violência doméstica, é só checar, se quiser vai no meu Instagram, Pablo Marcal por SP, que você vai ver. Quem está com a máquina na mão sempre se defende e fica querendo recobrar nível de debate, mas na verdade não é uma pessoa de confiança. Tem gente que é tchutchuca do PCC, tem outro que é assediador de mulheres. Esse é o problema. Você vai confiar nesse tipo de gente? Não confie em pessoas que usam dinheiro eleitoral. Dos 6 candidatos aqui, dos 6, só a gente que não usa dinheiro do fundão eleitoral. Os outros 5 usam
praticamente 100 milhões de reais dos exames que você não consegue fazer, da cirurgia que você não consegue fazer, da calçada que você caiu aí porque não foi feita, de todos os serviços públicos que estão se deixando para trás porque eles estão usando o dinheiro público. Então não vote em candidatos que usam o dinheiro público para te enganar através de televisão, rádio. Não caia nessa conversa. E eu quero te pedir, nós vamos defender a nossa fé, cada um tem a sua, então nós vamos defender essa liberdade de fé. O trabalho, todo mundo que escolheu morar em São Paulo veio para trabalhar para quê? Para prosperar, e você vai fazer o Pablo Marçal. E estamos juntos por São Paulo e pelo Brasil. Pablo Marçal dando aula aí. Isso aí já depois do debate, vamos ver de todos os candidatos aí, porque todos os candidatos falaram depois do debate, né, o encerramento do debate, eles deram entrevistas. Vamos acompanhar o que o Ricardo Nunes falou depois do debate. Muito obrigado. Sobre viu? o debate. O nível melhorou bastante. A gente ainda não está em 100%, mas inegavelmente melhorou muito. Parabéns ao PSDB, o César Filho, pela condição, todos que participaram dessa organização. Vocês melhorou bastante. Só uma observação, as pessoas falam coisas que são verdadeiras. Eu queria falar que depende dos hospitais. Não estou fazendo que não serve, isso é crime. É como se a questão dos exames. Tá aí o Ricardo Nunes batendo no Pablo Marçal. Guilherme Boulos também falou depois do encerramento do debate. Primeiro, acho que pela primeira vez, apesar ainda de provocações e tal, a gente teve um debate com um bom nível, né, nessa eleição, né, em que não prosperou a baixaria, a mentira. Isso é bom. Eu acho que isso permitiu para as pessoas que assistiram separar o joio do trigo, privilegiar as pessoas que não têm trabalhado com mentiras nessa eleição, que não têm trabalhado com baixaria, com fake news, à torto e à direito. Né? Por mais que o Ricardo Nunes tente se vender como alguém mais civilizado que o Pablo Marçal, vocês têm acompanhado, utilizou das mesmas fake news, dos mesmos ataques, e agora está passando por um processo que é perigoso para a cidade de São Paulo, porque ele ainda está na cadeira até 31 de dezembro. O prefeito dizer que é contra a vacinação obrigatória, está atuando contra a ciência, e foi uma questão que eu fiz para ele, ele ficou rebolando e não soube responder de uma maneira adequada. Isso é grave. Imagine São Paulo enfrentar um surto, uma nova pandemia. Nós temos alguém que é negacionista no comando da prefeitura. Sorte que isso só dura até 31 de dezembro. Você notou uma mudança de postura do candidato Pablo Marçal? Você acha que isso se vem por causa das pesquisas, dos resultados, deve ter se descolado do som? Você perguntar para ele, né? Mas eu acho difícil acreditar no bom mocismo de alguém que desde o começo só tem trabalhado com ataque, mentira e agressão. Candidato, a justiça puniu o senhor e o Nunes por excesso de padrinhos na propaganda política. O senhor pretende diminuir as aparições do presidente Lula na sua campanha? Vai aumentar? Como que o senhor vai... O presidente Lula, eu tenho o maior orgulho de ter o apoio do presidente Lula. Foi a única cidade do Brasil que ele veio participar de eventos eleitorais, foi aqui em São Paulo. Fizemos um comício no Campo Limpo, fizemos um comício em São Miguel. Temos agenda marcada já para a semana que vem, 2 comícios, duas caminhadas grandes, na verdade, não serão comícios na Zona Sul e na Zona Leste. Vamos ter uma grande caminhada na reta final. Ter o apoio do presidente Lula fortalece uma candidatura porque indica a perspectiva de parceria. Você viu aí o Guilherme Boulos falando aí, a Marina Helena também fez aí as suas considerações finais. Bora ver aí, bora acompanhar. Fiquei muito feliz que a minha cadeira não foi arremessada, né? E não precisaram soldar também, então isso já melhora bastante. Agora, gente, o que a gente vê é mais do mesmo da política. Todo mundo vem com inúmeras propostas. Até peço a vocês que conheçam as nossas propostas, tem mais de 200 páginas de propostas para vocês. Agora, a realidade mesmo é depois que a galera sai daqui e vai implementar. Então, tem muita pesquisa aí por trás que mostra o que o eleitor quer, o que o eleitor não quer, e fica todo mundo aqui à toa, né, falando aquilo que as pesquisas dizem.
Então eu iria dizer para as pessoas tomarem cuidado e não caírem na lábia. É muito fácil dizer. O que eu vejo que é importante para a população é que a gente trabalha quase metade do ano para pagar imposto e o que volta para a gente? Essa é a reflexão que a gente tem que ter. Não se cuida nem da segurança, tá aí, ó, o pessoal na saidinha. Aí tem um candidato aqui, Boulos, que vem falar de segurança e é o partido dele que entrou no STF para voltarem às saidinhas. Então, assim, não dá mais para a gente ser tão enganado. Então, o debate tem sim o papel de trazer propostas, mas ele tem também o confronto entre os candidatos para mostrar quem é quem, porque isso vai ser muito mais importante para o eleitor, quem vai governar. Tá aí a Marina Helena falando aí, tá mandando um recado. O Pablo Marçal foi entrevistado também pela galera depois do embate todo. Bora ver como é que foi aí essa entrevista dele na íntegra. Você viu hoje uma versão paz e amor do senhor? Não, a versão de governante. Mas quem nunca estudou arquétipo, eu passei no arquétipo rebelde, depois, né, para atender os palhaços que estavam ali, eu passei no arquétipo de palhaço, agora de governante, que nós vamos ganhar no primeiro turno. Mostrei minha pior versão até o penúltimo debate, agora a tendência é mostrar quem eu sou, o gestor, o cara de social, o cara de família, o cara que ama a gente. Eu não precisei não, é porque se você está num debate onde todo mundo usa 100 milhões de reais, presta atenção nesse número, 100 milhões de reais de dinheiro público para te atacar na TV, pagando influenciador, usando rádio, usando tráfego pago para me vincular, vocês estão vendo ali que vincular com crime, com um monte de coisa. Agora, amigo, a reta final, a campanha começou aqui no SBT. Tá aí o Marçal mandando seu recado aí. Ele que mandou também esse vídeo aqui depois do debate, ele mandou esse vídeo aqui também lá no Pablo Marçal por SP no Instagram. O debate aqui agora, e eu quero lançar uma campanha, o Brasil inteiro, começando por São Paulo. Não vote em candidato que usa dinheiro público. Dos 6 que estavam aqui, todos, exceto o Marçal, usam dinheiro público, que é o seu dinheiro. E eu quero te fazer uma pergunta, você que ganha um salário mínimo, você que ganha 2, 3 mil, 4 mil, é justo essas pessoas gastarem 100 milhões de reais para enganar você e no final das contas entupir a televisão e o rádio com propaganda enganosa, tráfego pago, pagar influenciadores para eles falarem mal de outros candidatos? Faz sentido você votar em alguém? Você vai patrocinar essa prática? É hora de moralizar essa política. Eu recebi doações de pessoas, um pouco mais de 2 milhões de reais. Pra você ter uma noção, só o Boulos recebeu 44 milhões, que 30 milhões veio do PT. Lula, as pessoas não estão passando fome? Como é que você destinou do PT 30 milhões pro Boulos, que ainda está em terceiro nas pesquisas? A gente é a candidatura mais econômica. Se eu consigo liderar as pesquisas, Veritar, que é a única que acertou em 2022, o governo e o Senado, eu consigo liderar com um pouco mais de 2 milhões de reais de doação. Imagina o que eu não vou fazer num governo com 120 bilhões de orçamento, sem dever nada para nenhum partido, sem dever nada para ninguém. Então a campanha é: não vote em quem usa fundo eleitoral. Tira esses mamadores de dinheiro público, que agora é a hora. Faz um M28 e tamo junto. Compartilha com o Brasil inteiro essa informação. Aí, gente, o Pablo Marçal falando aí, mandando o recado no debate do SBT, depois do debate, né, lá dentro dos estúdios do SBT, ele que saiu ali, inclusive com a equipe fazendo uma live, alguns momentos ali, ele segurando ali o telefone da live, com a câmera da live, né, fazendo ali também, abraçando o pessoal. Teve gente, vários funcionários do SBT ali abraçando o Marçal muito querido ali nos corredores do SBT. Esse aqui é um anel que eu tô carregando. Esse anel você vai entregar para um de nós, no dia 6 de outubro. Se você colocar esse anel no meu dedo, eu vou ser o maior servo dessa cidade, e essa cidade vai ter um governo histórico focado nas crianças, nos mais pobres e nas mulheres. Esse relógio aqui eu ganhei de um garoto lá do Campo Limpo, do Jardim Rosana. Tá comigo aqui, Theo, 28. Pablo Marçal, né, o atual futuro prefeito de São Paulo, mandando aí o seu recado. E eu quero ver a sua opinião, quero saber o que você pensa sobre isso aí. Para você, o Marçal foi o melhor do debate? Para você foi o Nunes, foi o Boulos, foi a Marina Helena, o Datena que cometeu um ato falho de falar que defende bandidos, defende agressores, na verdade, há 26 anos. Ele falou isso, tá gravado. Pode procurar, eu mostrei aqui, né? Pode voltar aí que você vai ver. Ele defende agressores há 26 anos, ele falou. E ele também cometeu um deslize aí, né, de mentir, falando que é a primeira vez que ele entra na política. E isso não é verdade, sabia muito bem, né, Marçal? Que ele não entrou pela primeira vez, não, que já está aí há 4 eleições aí, enganando o povo de São Paulo. Essa que é a grande verdade. A Tabata Amaral
começou atacando. Pablo Marçal foi a primeira que desceu ali do nível que estava o debate, e ela começou a atacar o Pablo Marçal gratuitamente. Pablo Marçal não respondeu ela da maneira que ela gostaria, provavelmente. Pablo Marçal manteve ali o nível, e aí ela ficou meio que desesperada, né? Depois começou a sair atacando ali, quando o Pablo Marçal foi defender o Ricardo Nunes, e ao mesmo tempo deu aquela atacada também na casa da violência doméstica lá. Ele defendeu, porque ela estava falando que ele não tinha feito isso e aquilo lá a respeito do meio ambiente lá em São Paulo, e aí ela foi falar isso aí, o Marçal saiu, olha, isso é injusto da nossa parte, por mais que ele seja nosso opositor, eu acho que isso aí não devemos baixar esse nível aí. E deu uma catracada nela, assim, entendeu? E ela, esses joguinhos aqui, eu acho que tá todo mundo muito amiguinho, gente. Tá todo muito. Agora virou todo mundo muito amiguinho. Aí eu pergunto pra ela, mas ela não tava amiguinha demais da Atena? Os dois ficam ali, um passando a bandeirinha pro outro. Né? E o Boulos também, os três, né, na verdade. Principalmente o da Atena e a Tabata, tava uma amiguinha total ali, né? O da Atena toda hora levantando a bola pra Tabata cortar. E o Nunes, ele é atacado pelos três. Tava sendo atacado pelo Marçal nessa questão aí também. Atacando o Marçal também, chamando o Marçal de Pablo Henrique do Caramba 4 lá, e outras coisitas mais. A gozada é que não vi ninguém proibindo de chamar pelo nome do candidato que não fosse o nome cadastrado, ou nome cadastrado público, né? Por exemplo, Pablo Marçal. Ele está usando ali Pablo Henrique, por que ele não pode usar Marçal ou Pablo Marçal? Tem que colocar o nome ali do Pablo ali, que não está cadastrado ali oficialmente, publicamente, na disputa, não é? Mas tudo bem. Aí nenhum debate criou regra para isso, né? Então fica essa situação aí. E essa coisa aí, eu acredito que o Nunes está fazendo para tentar um pouco tirar o peso do nome Pablo Marçal. Quando ele fala Pablo Henrique, ele está tirando o Pablo Marçal, está tirando o Marçal de cena, entendeu? Quando ele fala Pablo Henrique. É como se Pablo Marçal não fosse ninguém, fosse só um cara comum, fosse o Pablo Henrique. Então ele está tirando isso e jogando aí esse nome do meio aí do Marçal. Mas é uma grande questão aí também, a gente vê que além do Datena ter cometido a falha, ter mentido, a Tabata ter sido a primeira a agredir, né? Ela praticamente foi quem agrediu nesse debate aí. Ela está sempre indo para o combate. O Marçal depois deu até uma entrevista dizendo que, vocês mulheres votem na Tabata aí, porque as mulheres estão de parabéns, Marina Helena, a Tabata estão de parabéns aí. Apesar da Marina ter pego fundão eleitoral, ele lembra, né? E ele fala, mas a Tabata, vocês vão votar no Bozo? Não votem no Bozo, vocês que são esquerda raiz, votem na Tabata. O Marçal fez um apelo aí, os esquerdistas raiz votaram na Tabata, né? Porque ela realmente está dando sangue, está tendo coragem para confrontar. As mulheres foram as únicas que tiveram coragem de olhar na cara dele, fazer pergunta para ele, e os outros não tiveram, ele fala, né? Então ele dá esse recado, ele pede voto para as mulheres de novo, ele já pediu voto para a Tabata antes, tá? Já pediu voto para Marina, ele está pedindo de novo. Então o Marçal é o único que está pedindo voto para as mulheres, além de pedir para ele mesmo. Ou seja, não só basta pedir para ele está pedindo para as mulheres também, em detrimento aí do Ricardo Nunes, né? Que tem aquele histórico, por isso que a gente sabe, e também o próprio Datena, que também tem esse histórico, a gente também sabe, e o Boulos nesse fala, invasor de propriedade, né? Aí, complicado. Apoia ladrão do Lula, né? PT, pelo amor de Deus. Aí, nem precisa falar mais, né? Não precisa nem de apresentação, o Guilherme Boulos, né? A gente, no vídeo que a gente mostrou. Então, me deixa sua opinião aí, o que você acha, coloca nos comentários, não esquece de mandar um like também, ó. Sua opinião principal, quero ver o que você pensa aí, quem foi o vencedor. Para mim, na minha análise, a Marina Helena foi a grande vencedora desse debate SBT aí. César Filho comandou muito bem o debate, já deu aquela catracada no começo ali para baixar a poeira ali antes mesmo dela subir, né? Então não teve como subir, já jogou aquela água ali na rua para abaixar, sentar a poeira para ninguém que passasse ali um pouco mais exaltado levantasse poeira. Deu certo, mesmo que a Tabata tenha tentado destruir o que César Filho e o SBT construiu. O Pablo Marçal lembrou também até o Silvio Santos ali, o Datena também fez alguma referência ao Silvio Santos, que passou dessa para melhor cerca de um mês atrás aí, certo? Hoje, dia 21, ele passou no dia 17, se não me falha a memória. Então aí, ou seja, ele realmente, o debate aconteceu no dia 20, a menos de 24 horas, e o Marçal fazendo referência ao Silvio Santos, que para ele é um dos 5 maiores brasileiros já nascidos. Deixa a sua opinião aí. Para mim, a Marina Helena foi a vencedora do debate, até por ela dar no meio dos esquerdistas, deu no meio do bolo e tudo mais, e até concordou com o Marçal quando ele criticou o partido dela por ter pego para a campanha dela dinheiro do fundão eleitoral. Ela concordou, ela não rebateu para o Marçal, não quis partir para o combate com ele nessa questão. Ela simplesmente também não tinha o que fazer, né? Porque realmente tinha pego e ia falar o quê? E aí meio que o Marçal surpreendeu a todos nesse debate. Eu acho que ele sai vitorioso também pelo fato de que ele tira uma suposta rejeição que em algumas pesquisas tem sido demonstrada através de quem tem opinado.
por exemplo, a pesquisa da Quest lá, da Folha e Caramba 4. Então, mas são pesquisas encomendadas pela esquerda, da Folha nem se fala. E a Quest, que é encomendada pela Globo, estão colocando aí o Nunes em primeiro, o Boulos em segundo e o Marçal em terceiro, mas isso aí é óbvio, a gente sabe muito bem por que eles querem fazer isso, porque eles querem o Teatro das Tesouras ali, né? Que o Nunes representa ali praticamente o candidato do PSDB, o Teatro das Tesouras, embora esteja tendo o candidato do PSDB, o que me deixa surpreso, mas na verdade o Nunes representa o candidato ali de centro-esquerda, como eles chamam, centro-direita, mas é centro-esquerda, porque ele tem a secretaria do Todes, tá? Ele não é extremo igual o Boulos, igual a Tabata, que Tabata é censuradora, tá? Na Revista Oeste, ela deu uma entrevista recentemente, inclusive, sabatina dela lá, onde ela disse que ela apoia a censura do X, apoia que você fique sem o X, ela apoia que você não tenha acesso a redes sociais se for necessário, para que você não espalhe fake news, entre aspas, né, segundo ela, e por aí vai, né? Ou seja, ela acha que o que o STF está fazendo é só uma resposta a tudo que a extrema-direita está fazendo. Um candidato dessa aí não merece ter voto nem para síndica de condomínio, né? Quem dirá para o prefeito, né? Não me espanta ela ser deputada, mas como tem Guilherme Boulos de deputado, a gente sabe que no Brasil aí, o Brasil só é esse lixo porque tem pessoas que votam nessa gente, que fazem essa gente chegar ao poder, que fez o Lula chegar ao poder. Por isso que o Brasil é essa merda. Essa que é a grande verdade, é esse lixo. Tá? Se você gosta aí do que eu tô falando, das minhas opiniões, se inscreva no canal, deixe a sua opinião. Para mim, a Maria Helena, em primeiro lugar no debate, Pablo Marçal em segundo, e depois você decide a ordem aí. É treta? Somente a minha opinião.